Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast da Bronzatti Pienes Advogados Associados, Descomplicando Direito. Meu nome é Alexandre Pienes, sou advogado. Se quiserem me seguir nas redes sociais, @AlexPienes. Se quiserem seguir o nosso escritório, @Bronzatti Pienes. E hoje estamos aqui com duas feras para falarmos do tema Crescer não é sorte, a intencionalidade por trás do posicionamento comercial. Me diz aí, Ítalo, o que tu acha desse tema e dos nossos convidados, meu amigo? Convidados de peso aqui hoje, né? Então eu sou Ítalo Bronzatti, minhas redes sociais @Ítalo Bronzatti, Instagram. Hoje a gente está aqui com duas feras, amigos queridos, que eu já queria convidar há bastante tempo para estar aqui conosco. Vou apresentar eles aqui para vocês. Um deles é o Marcelo Santejano, Head Comercial do Clube Reborn. Marcelo, faz a tua breve apresentação aí para nós. Bom, primeiro quero agradecer vocês pelo convite. Já assisti as outras edições que tiveram e é um prazer estar aqui junto com vocês. Eu sou o Marcelo Santejano, minha rede social é Marcelo Santejano. Eu sou Head Comercial do Clube Reborn, que é um clube de empresários que tem atualmente na região do Vale dos Sinos. Então, vou apresentar a vocês também o Samuel Fur, meu colega de mentoria, e está aqui hoje, vai falar um pouco para a gente sobre a trajetória, vai contar aí os últimos passos, né? O homem teve até no Domingão esses dias, vai poder contar para a gente também essa experiência. Samuel, fala um pouco aí de ti. Vamos lá, eu sou o atual CEO da Estação Sapatão. É um negócio que começa em 1970, está na minha família desde 1990. E, cara, eu não tenho uma formação muito tradicional, né? Eu sou formado em design, né? Então aqui estamos com 2 advogados e um gerente comercial, um head comercial. Mas enfim, com realmente um foco de formação muito diferente para a gestão hoje dentro de uma empresa, né? Isso sempre me permitiu ter uma visão um pouco diferente de algumas coisas e investir em umas coisas malucas que parece que não faz sentido e que eventualmente lá na frente dá resultado, né? Perfeito, vai falar como conecta, né, essa tua expertise no design, trazendo isso para o mundo do empresariado. Né? É muito bacana, né? Porque tem uma empresa tradicional, familiar, né? Se atualizando, né? Se colocando aí frente a todas as modernidades, ao que o mundo necessita aí, e acaba exigindo, né? Para que um comércio, para que uma atividade, enfim, continue sendo cada vez mais ativa, né? Porque, o posto, quantos anos tem, Samuel? Cara, são 55 anos já. Anos. Né? No mesmo lugar sempre ali. Isso aí, ele nunca subiu e foi para outro lugar, né? Na verdade, tipo um Lego, né? Que tira dali de um monte e leva. 55 anos tá no mesmo lugar, cara. O mesmo ponto geográfico, né? Faz parte da geografia do Vale dos Sinos, faz parte da geografia de Novo Hamburgo, né? Então é um ponto literalmente de encontro das pessoas. Uma referência em paradas para quem sobe a serra, né? Exatamente. Né? A gente vem se posicionando muito nesse formato, né? É uma referência. Nós somos a referência para a subida da serra, para a subida para Gramado, né? Falei isso, inclusive, no Domingão com o Hulk, né? E, cara, no fim das contas, muito do trabalho da parte dessa sucessão, ela permite algumas flexibilidades, enquanto que, às vezes, num tradicionalismo você não consegue, né? Então, você está tocando a empresa do mesmo formato, um dos nossos valores mais tradicionais, então, vai ser tradição, né? De estar lá, de fazer parte da história das pessoas. Cara, como é que você muda isso aí? Como é que você atualiza isso aí? Como é que você brinca com isso, né? Sem perder essa essência, né? Exatamente, né? E o sapatão, né? O posto sapatão, que existe então há 55 anos, ele, em um dado momento, a gente entendeu que, cara, ser um posto era parte do negócio, né? Não fazia mais tanto sentido se posicionar única e exclusivamente como posto. Inclusive, hoje eu falei uma frase que a gente, inclusive, vende combustível, né? Entre todas as coisas que a gente eventualmente faz, às vezes a gente vende combustível. É quase o celular, né? Dá pra fazer ligação também, isso, né? Não só WhatsApp. Até porque eu fiquei sabendo que lá tem a melhor laminuta da região. Né? Mas isso nós vamos falar sobre isso ainda. E o tema de hoje, ele é um tema muito importante, de relevância para qualquer empresário, empresa, que a gente vai falar sobre vendas, mas especialmente sobre a intencionalidade na venda. E trouxe vocês dois aqui hoje para falar sobre esse assunto. O Marcelo é um cara que já passou um tempo na mentoria e caiu para cima, né? Como se fala, Marcelo. Ele saiu da cadeira de mentorado e hoje ele virou um mentor, um head comercial lá da operação. Vou deixar de falar sobre isso também, mas vou dar spoiler aqui.
Hoje o clube está com 26 mentorados e nesse período que o Marcelo está lá, acho que aumentou em 20, né? Basicamente, né, Marcelo? Não, é o Caio Carneiro dos Pampas, como eu digo. O homem é um fenômeno. O homem é um fenômeno, mas eu falo isso porque admiro muito o teu trabalho. É um cara que, falando de comercial, eu escuto, paro para escutar e são poucas pessoas que me fazem parar para ouvir, e tu, quando se trata de comercial, processo comercial, agressividade comercial, é uma das pessoas que eu gosto de ouvir e respeito muito e tento seguir o que fala, né? Porque não adianta só ouvir. Chegou a virar de frente, e colocar, né, em prática. Não, é uma vê o peso, né? Não, o tempo todo de lado, chegou a virar de frente para ti. Não, para ter tanto que ele te respeita. Uma fala convincente. E a ideia também, antes de passar as perguntas, então, a figura do Samuel hoje aqui como um case, né? Colega de mentoria que já está há mais tempo lá dentro, a gente tem um perfil emocional muito parecido, né? Um cara que também é uma referência para mim quando a gente conversa, troca ideias. Então eu acho que vai ser um bate-papo bem interessante aqui, mas vamos lá, né? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Marcelo, começando por ti, então, tem uma frase que tu fala que eu acho muito bacana, que venda não é dom, venda é processo. Gostaria que tu falasse para nós, Marcelo, como essa visão mudou a tua carreira. Maravilha. Então, vamos falar sobre isso, porque realmente é uma coisa que eu gosto e talvez até eu me estenda falando aqui sobre isso. Mas vamos lá. Por que eu defendo que venda não é dom e venda é processo? Porque toda vez que tu fundamenta algo num dom, dificilmente tu vai conseguir replicar. E quando tu fundamenta isso num processo, qualquer pessoa consegue fazer, desde que ela entenda o processo e ela consiga fazer. Então, na minha trajetória, já são mais de 15 anos de área comercial, já fiz gestão de times de representante, time de venda interna, e eu pude perceber que quando tu busca alguém que tem um dom, porque existem vendedores que a pessoa ela carrega junto com ela um dom, mas só o dom sem um processo, ele não é replicável, e as empresas precisam replicar as coisas para que elas funcionem. Então, eu defendo muito essa lógica do processo também porque, ao longo da carreira, eu fui entendendo que o que dá consistência e constância para as coisas é tu ter um processo. Então, quando a gente olha para isso, diferença de dom e de processo, é especificamente nisso. É ter algo que a pessoa vai olhar e vai replicar. Vai olhar e vai fazer. Exatamente. Quando tu fala em processo, o que seria um processo? Tu ter um manual? Como é que funciona isso para o pessoal entender? Vamos pegar um ponto que eu acho que vai ser legal para quem está assistindo e para quem talvez tem empresa, tem time de vendas e etc. Quando a gente olha para o dom, a gente pensa assim, a pessoa ela tem que saber chegar no Ítalo, abordar o Ítalo, conversar com o Ítalo. Na prática, isso é um processo. Se eu treino, ele se torna um processo. Eu treino chegar num evento. Eu vou chegar no evento e vou fazer o quê? Eu vou estar com a cabeça erguida, eu vou olhar nos olhos da pessoa, eu vou ter um bom aperto de mão e eu vou conversar com ela. Num primeiro contato num evento, por exemplo, eu não vou tentar vender meu produto ou vender o meu serviço para a pessoa de imediato. A primeira coisa, que é outra coisa que eu defendo muito em vendas é, primeiro entende o contexto e a situação da pessoa e o que ela precisa. Depois, se fizer sentido, tu oferece o teu serviço ou o teu produto. Não ao contrário. Não queima largada. E aí, por que eu defendo o processo nesse exemplo aqui? Porque às vezes as pessoas elas não conseguem enxergar as coisas de uma forma sistemática. Vocês concordam comigo que o exemplo que eu dei agora é um sistema? Se eu sei que eu vou num evento e eu vou conversar com pessoas, qual é o processo que eu vou fazer nesse evento? Eu vou fazer assim, 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 assim. Até não mesmo a roupa que tu vai, tudo isso para se comunicar com o público que vai estar presente, já faz parte desse processo também. Exato. E outra coisa que também é um processo nas vendas, é eu me preparar para as coisas. Então, se eu sei que eu vou lá e vou encontrar pessoas, como que eu vou me relacionar? Se eu for falar da minha empresa, o que eu vou falar da minha empresa? O que eu vejo que falta muito e que às vezes tem gente que peca é, sou vendedor, vou num evento. Tem um grande amigo meu que usou uma vez uma expressão que ele disse assim, é como se a pessoa acordasse de manhã assim, vou trabalhar. Não, cara. Te prepara para o teu dia, prepara para a tua atividade do que tu vai fazer. Tenha um processo claro do que vai ser feito. Porque se tu for lá no improviso e no dom, provavelmente tu vai te perder. Então, quando eu falo de processo em venda, aqui eu estou falando, por exemplo, de um processo para estruturar uma abordagem num evento. Mas vai ter processo de um CRM. Vai ter processo de uma conversão de objeção. Tudo é processo, né? Por exemplo, tem uma técnica que eu gosto de usar muito, que é CISC, que é compreende, isola, solta e contorna. Sempre fazer no mesmo formato, no mesmo padrão.
Isso é um processo, é uma técnica que tu usa na venda. Agora, se toda vez que eu recebo uma objeção eu não crio um processo de como contornar ela de uma forma padronizada, eu vou estar sempre fazendo as coisas no improviso. E até para ajudar, né, rodando. Né? Muitas vezes a gente olha para processo e entende que é algo burocrático, algo que é complexo, algo que é muito grande. E, na verdade, é só porque a palavra assusta, né? Às vezes é uma lista de coisas. É que processo já lembra coisa complexa. Que quando fala de vocês, aí é pior, né? Mas enfim, aí é coisa que o cara nem quer, né? Sim. Processo, né? Melhor não. Mas no fim das contas, cara, por exemplo, hoje eu tive uma reunião com o time e nessa reunião com o time eu tinha 6 pontos para falar. Tá anotado aqui dentro deste caderno, os 6 pontinhos em frases muito curtas para me lembrar, para me guiar. Eu não podia me perder em... eu começo falando isso, depois vou para aquilo, depois vou para aquele outro. Aí eu volto para não sei o que... Não, cara, tinha uma ordem clara, de uma mensagem clara de como eu queria passar essa mensagem para todo mundo. Isso é o processo que tu definiu para que aquela reunião fosse objetiva, concisa e produtiva. Todas as reuniões que eu participo com o time todo, eu tenho um discurso e nesse discurso tem um processo. Tem uma lista de coisas que eu preciso falar e na ordem certa. Perfeito. Eu não posso errar a ordem, né? Senão não vai fazer sentido. Um outro exemplo aqui que aconteceu essa semana sobre essa lógica de processo. Por exemplo, o cliente chegou até a minha empresa. Como que cada vendedor responde? Tem vendedor que vai responder por texto, tem vendedor que vai responder por áudio, tem vendedor que vai ligar para o cliente, tem vendedor que vai usar só o e-mail. Qual é o processo da empresa? Por isso, então, quando a gente volta para essa lógica de dom, eu na posição de gestor comercial, eu posso esperar que o meu vendedor tenha um dom e empiricamente faça o que ele tem que fazer. Mas isso é ilusório da minha parte, porque nem todo mundo vai conseguir fazer. É contar com a sorte daquilo. Agora, se eu tenho um processo e digo, olha, o cliente quando chega na minha empresa, ele tem que ser abordado por ligação. Nós brincávamos agora sobre o telefone também serve para ligar, né? Sim. Porque tem muita gente que não usa mais a ligação. Mas o meu processo eu vou ligar para a pessoa. Quando eu ligar, como é que eu vou qualificar ela? Quais são as perguntas que eu vou fazer? Porque daí tu tira daquela coisa do medo de tipo assim, o que eu falo para a pessoa agora? Não. Se existe um processo, tu sabe. Eu vou usar um outro exemplo aqui que é... Tu até tira a barreira do cara talvez não ligar. Porque ele não acha que... não vou ligar porque eu não sei o que falar. Agora, eu vou dar um exemplo para vocês que é perfeita a colocação, Samuel. Vou dar um exemplo do Spin Selling, que é uma ferramenta que eu falo muito de utilizar ela na área comercial, nas vendas. Por quê? Ela te dá um processo de perguntas que tu tem que fazer, uma sequência para fazer um diagnóstico daquela pessoa que tu está conversando. Então, eu vou fazer pergunta de situação, eu vou fazer pergunta de problema, eu vou implicar os problemas que eu resolvo e eu vou fazer pergunta de necessidade. Tá vendo que é um processo? Agora, se tu pega assim, a gente sabe que em vendas tem, como eu falei no início, pessoas que têm dom. Mas a cada 10, quantos têm dom? Agora o processo, se eu faço em um e funciona, eu faço nos outros 9, eles vão funcionar também. E aproveitando esse teu gancho, Marcelo, só te interromper, Ítalo, essa ausência de processo comercial é o que tu entende hoje que diferencia aquele empresário, aquele vendedor estagnado, daquele que está voando num crescimento constante? Com certeza. E o que acontece nesses casos? Porque a gente pode falar em várias esferas do processo, né? Por exemplo, tem o processo que o vendedor tem que fazer. Tem o processo que o gestor comercial tem que fazer. Tem o processo que o diretor comercial tem que fazer. E se não tem clareza sobre isso, acontece de ficar muito dinheiro na mesa. Então, muitas vezes, tem vendedor que quando tu vai olhar pro funil dele de vendas, lá pro CRM, tem muita coisa que está parado ali que ele não está fazendo um processo. Poderia ele está, né? Vamos lá, vamos pegar um processo, por exemplo, que dá ritmo na venda. Próximo, passos e combinados. Então, se eu estou atendendo o Ítalo e eu não consigo fechar com ele na reunião agora, qual que é o próximo passo? Quando a gente vai falar de novo? Então, isso é um processo. Marquei com ele quinta da semana que vem. Eu ponho no meu CRM quinta da semana que vem, vai me lembrar, eu vou chamar ele e vou falar com ele de novo. Entende? Então, quando a gente olha assim, um vendedor ou um empresário que tem uma área comercial que performa bem versus o que não tem, eu garanto, o que performa bem tem um processo. O que não performa, ele está fazendo as coisas na medida que elas vão acontecendo. Sim. Agora sim, já na primeira pergunta tu trouxe um monte de coisa aqui, um monte de informação e... Completou umas 25 perguntas. Exato, já deu pauta aqui, né? Eu avisei. Mas assim, tô pensando aqui, o empresário que está nos acompanhando aqui, ele está assistindo e ele não tem um processo definido, né?
por onde ele começa, né? Porque o que se percebe, quanto mais tu desenvolve o teu processo, mais tu vai criando ferramentas, mecanismos, contorno de objeções. Mas assim, eu não tenho um processo comercial, por onde eu começo? A resposta que eu vou te dar agora talvez não é a que tu quer, começa pelo gargalo. O gestor comercial ou o dono do negócio, ele precisa olhar para a área comercial dele e entender onde está o meu gargalo. Quais são os principais gargalos de área comercial? Primeiro, ou ele não consegue gerar lead, porque ele não tem uma atração de lead forte, ele não tem canais de aquisição, então ele precisa desenvolver isso. Ou chega os leads e ele não consegue avançar, porque ele não tem um processo. Ele não tem clareza de avanço de processo, não tem uma proposta de valor muito clara. Ou ele avança até uma certa parte e não fecha porque não consegue contornar as objeções. Então, eu preciso sempre identificar onde que está o gargalo do negócio. Não adianta o meu problema é geração de lead. E eu tô lá olhando, nós temos que melhorar nossa taxa de conversão, nós temos que ser mais agressivo nisso aqui. Cara, mas eu nem lead tenho. Eu tenho que atuar para gerar lead. Pô, gerei lead. Agora qual que é o próximo gargalo? É sempre, como o Duda fala muito dentro do clube, sempre atua no gargalo. Destravou aquele, provavelmente vai surgir outro. Tu foca nele. Não adianta nada eu focar em desenhar o melhor processo comercial se eu não tenho cliente para atender. Eu vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu bem recente. A pessoa olhou para mim e disse assim, ele me trouxe um monte de situações da operação dele comercial. E ele também me trouxe, não, porque eu vou receber uma pessoa aqui e a gente vai falar sobre o marketing do Google Ads, de fazer anúncio, etc e tal. Eu olhei para ele e disse assim, cara, vamos aterrissar aqui e fazer uma pergunta para ti. Hoje, tu entende que tu não tá fechando o negócio porque tu não tem cliente, ou tu não tá fechando o negócio porque tu tem muito dinheiro parado na mesa e não tá conseguindo conduzir. Não, eu entendo que eu não tenho dinheiro, eu não tenho processo para conduzir e tem dinheiro parado na mesa. Então por que tu vai buscar mais cliente? Cuida dos que já estão aqui. E aí o cara vai pensar assim, não, mas é que eu tenho que estar buscando negócio. Sim, meu amigo, tu precisa buscar, mas para tudo tem um tempo. O teu tempo agora é focar no que já está no teu colo. Resolve esses primeiro. Depois tu busca outros, entende? Eu ia ver agora contigo, Samuel. Quando tu assumiu, tomou a frente do negócio, quando é que isso ocorreu? Cara, efetivamente, gestão estratégica 2020. Foi junto com a pandemia ali, aquela confusão toda. Fecha, abre, fecha. Já tinha um processo comercial ou tu tava no dom? Cara, vamos lá. Tem um negócio muito legal sobre a Estação Sapatão que difere um pouco dos negócios no geral, que é a gente é muito comprado. A gente não vende. A gente vende muito pouco. A gente se posiciona mal comercialmente, a gente se posiciona mal de forma de marketing quando a gente olha para o ramo mercado de combustíveis. Tem poucos players que fazem isso, né? Então tu vai olhar uma Rede 5, uma marca muito legal, tu vai olhar, enfim, algumas outras redes de postos que fazem alguma coisa do tipo, né? Que criam previsibilidade. Acho que um ponto que até o Marcelo estava falando antes é previsibilidade. Como é que a gente cria previsibilidade? No meu negócio, já existe. Tu precisa abastecer, cara. Se não for tu, vai ser teu Uber. Você precisa abastecer, entende? E você não compra combustível. Isso é mais maluco. Você não compra combustível. O que você faz com o combustível que você está usando? Você vai levar seu filho na escola, você vai de férias, você vai trabalhar, você vai visitar cliente, você vai fazer um monte de coisa. Você compra, na verdade, continuar andando, cara. Você compra, enfim, a tua liberdade de ir e vir para lá e para cá, e é isso aí. Só que você não vê valor nisso. Porque essa foi a construção deste mercado ao longo do tempo. Então a gente sempre foi comprado. Tá, beleza. O que eu faço com essa jossa? Se eu estou sempre sendo comprado, como é que eu mudo? Como é que eu penso diferente? Como é que eu olho para isso aí diferente? E daí vem, para a gente garantir previsibilidade, por exemplo, no nosso caso de crescimento, então eu preciso que o governo, sei lá, lance mais financiamento com taxa zero, corte de IPI para que venda mais carro, para que mais gente compre carro, para que aumente a frota. Tá, mas isso está acontecendo? Não está acontecendo. Então eu não controlo. Então se eu não controlo, não, é ali que eu tenho que atuar. Eu vou fazer lobby no governo federal para isso acontecer? Não vou, cara. Tenho 2 postos. Né? Então assim, nem quem tem 200 faz, tá? Só pra gente ter uma noção. Porque não vai, não é por ali. Não tem força. Agora, qual é o gargalo? Onde é que eu tô deixando dinheiro na mesa? Tem 40 mil carros passando na minha frente todo dia. Como é que eu trago 1% a mais? Cara, 1% é muita coisa. 1% são muitos carros. Como é que a gente traz esse 1% a mais? Tem que se posicionar diferente. É daí que vem a ideia da Estação Sapatão? Sem sombra de dúvidas. A gente até vende combustível também. Né?
Então, assim, hoje a gente tem, por exemplo, uma taxa de conversão de loja para pista de 54% aproximadamente. Ou seja, de todos os atendimentos que passam na pista, que abastecem, eu tenho 54% disso que consome em loja. Quer dizer que o mesmo cliente saiu da pista e foi para a loja? Não necessariamente. Sim. Né? Mas o momento de compra dele quer dizer que, cara, ele reconhece a loja. Meu desafio hoje tá como é que eu tiro o cara da loja para ele consumir na pista, eventualmente, né? Então, assim, por quê? Porque a gente fez um baita trabalho desse tipo de coisa e isso ajudou bastante. Mas olha um ponto sobre a cultura comercial da Estação Sapatão que o Samuel vem trabalhando nessa mudança toda, né? Eu posso ter uma mentalidade fixa que o meu negócio é assim, que o cliente vai chegar, ele vai abastecer, ele pode consumir na conveniência e ele vai embora. Ou eu tenho uma mentalidade de crescimento que, ok, essa pessoa entrou na área do meu posto, como eu faço ela consumir mais? Como eu faço ela gastar mais comigo? Isso é ser um comercial ativo. Tem muita aquela coisa assim, o comercial ativo é aquele que vai até o cliente, vai buscar o cliente. Ok, faz sentido. Mas no caso do Samuel, ser um comercial ativo é, agora que o cara chegou aqui, como que eu faço mais? E como que eu gero mais experiência para ele, mais conforto para ele, mais facilidade para ele comprar mais de mim. Entende? E sai daquela zona que muitos negócios ficam, que é abre as portas, né? Ou tira as correntes, no caso do posto, e espera entrar. Esse é o posicionamento comercial intencional? 100%. E nesse sentido, tu acredita então que a tua formação em design ajuda para ter essa... como é que eu vou te dizer? Essa maior liberdade para criar, para pensar em ideias alternativas? Sim e não, tá? Tem um problema, assim, o design, ele me ajudou a ser crítico. Uhum. Eu já não era crítico o suficiente, eu fui fazer design, eu fiquei mais crítico ainda. Né? Então, assim, esse foi um ponto importante. E o design tem uma questão que tudo que o design faz é projetar no tempo. Ou seja, eu vou fazer algo mentalmente, virtualmente, no desenho, de algo que possa vir a existir um dia. Então, eu estou projetando algo no tempo. Então, planejar é fácil. Projetar é fácil. Agora, executa. Faz isso acontecer no dia a dia. Faz essa jossa dar certo, entende? E isso é outros 500. Então, eu sempre fui muito bom em ter ideias que pareciam lindas, maravilhosas no campo das ideias. Agora, colocar isso em prática, isso tangibilizar em coisas factíveis, aí são outros 500, é outra jogada, é execução pura e na veia. E para isso... não adianta, né? Para a gente ter um posicionamento comercial, para a gente ter um processo comercial, para a gente olhar para essas coisas, a gente precisa executar. Então, a primeira coisa que o Marcelo falou, cara, procura o gargalo. Qual é que é o gargalo? Como é que eu encho mais a minha capacidade produtiva? Pega o posto, tem lá, sei lá, 60%, 68% de ocupação. Então, eu tenho 30%, 32%, 40% de ociosidade na estrutura física. Essa estrutura física já está lá há bastante tempo. Cara, como é que eu faço isso aí encher? Como é que eu crio fila? Todo brasileiro gosta de fila? Não, ninguém gosta de fila. Mas a fila... Desperta o interesse. Exatamente. O que tem lá? Que nem festa, né? O que está acontecendo aí? Eu vou entrar aí também, né? Vamos... Cara, o brasileiro é muito curioso. Vamos entrar nessa mangueira então, assim, agora vai que nem o gado, né? Esse tipo de coisa faz muita diferença. Como é que a gente traz isso aí para dentro da escolha do dia a dia? Não é só tu... eu quero agora fazer isso e aquilo. Tá, beleza. Vai lá e faz. Eu estava pensando esses dias eu estava refletindo um pouco sobre os últimos anos da gente. A gente investe em marketing há mais de 8 anos. Desde 2018. Mais de 8 anos. Seja com tráfego pago, seja com digital, seja com Instagram, seja com Google, seja com... Cara, com outdoor, eventualmente. A gente fez campanha com o Cris Pereira uns anos atrás. Uhum. Cara, a gente já fez de tudo que tu pode imaginar. Então, eu sei vários caminhos para você não seguir. No caso, eu não segui de novo, né? Ou pelo menos para não pensar que, cara, aquilo ali vai dar muito resultado. Mas isso tudo criou um posicionamento do tipo assim, cara, não dá mais para ser só isso. A gente precisa reinventar esse negócio. Para reinventar esse negócio, a gente precisa repensar como que o cliente percebe a gente. Tem muito cliente que ainda não percebe a gente. O cara entra no posto, a gente é Shell há 55 anos, o cara entra no posto e pergunta se tem quilômetro de vantagem que é da Ipiranga. Isso acontece, cara. Porque o consumidor não... Ele tá
desculpa a expressão, mas ele não tá nem aí para ti. Aquele ali não é nem teu cliente, não é nem teu ICP, né? Que isso é outra coisa. Quando a gente entra, né? Qual é o cliente, o perfil de cliente ideal? A gente ter clareza sobre isso vai nos ajudar a se posicionar, vai nos ajudar a fazer todo tipo de execução, né? E muita coisa é tentativa e erro, né? Porque tu vai tentar uma estratégia e daí muitas vezes pensar, não deu certo, então eu não vou mais tentar nenhuma outra porque não funciona para mim. Aí tu entra na necessidade de manter a constância, né? Erra e acerta, mas tem que ser constante. Mas agora eu vou aproveitar esse teu gancho, porque eu tava esperando essa oportunidade. Porque isso que tu falou agora, de tentativa e erro, eu vou devolver com uma pergunta para vocês dois, para vocês responderem sobre isso. Uma empresa que quer crescer com mais previsibilidade, ela busca um advogado para apagar incêndio e resolver o problema quando ele acontece? Ou ela busca um advogado para dividir a estratégia de crescimento, para ter orientação em que momento que geralmente isso acontece e o que vocês recomendam? Perfeito. Bom, certamente tu buscar um advogado antes vai te trazer uma clareza maior sobre os teus riscos e mesmo quando tu vai te arriscar em determinada situação, para tu estar mapeado o que pode acontecer dentro daquela situação. Eu vou te dar um exemplo aqui. A gente orienta muito o cliente, às vezes até em campanhas comerciais, campanhas de marketing, dizer, olha, até porque tem algumas profissões, por exemplo, a medicina, a advocacia, que tem uma regulação, o que tu pode e o que tu não pode fazer. Então é muito importante, tu tem que ter cuidados, por exemplo, o anúncio que tu faz, ele obriga, né? Então, tu faz um encarte, tu distribui o encarte e coloca um preço errado. Então é muito importante esse acompanhamento por parte de um jurídico e ter uma agência de marketing, muitas vezes especializada também, que possa te dar esse norte, porque dependendo da situação, uma campanha, algo que tu faz, vai te trazer um problema maior do que o benefício que iria te trazer. Enfim, a gente tem diversos exemplos de pessoas que foram fazer campanhas e não tomaram a cautela devida e estavam respondendo com o Ministério Público. A gente já citou, inclusive, esse caso. Mas, inclusive, né, Ítalo, culturalmente, as pessoas preferem apagar o incêndio. Mas, cara, o cara chega no posto na reserva. É normal. Não é só na advocacia, né? As pessoas preferem apagar o incêndio do que fazer essa análise preventiva. Eles pensam no advogado só como um resolvedor de problemas, não como uma pessoa estratégica dentro do negócio. E isso que a gente tenta muitas vezes colocar na cabeça do empresário. Olha, é muito mais barato, muito mais fácil e vai te dar uma dinâmica melhor tu ter esse trabalho estratégico anterior do que tu chegar com uma citação de um processo, uma notificação do Ministério Público do Trabalho ou do PROCON para defender lá na frente. Tu pode evitar essa série de problemas. Mas grande parte dos empresários ainda vê isso como um custo, uma despesa e não como um investimento. Agora, conectando... Pode falar. Perdão, vou te interromper um pouquinho, mas eu acho que esse é um assunto que vale a gente esmiuçar um pouco mais. Olha só, no fim das contas, a maior parte dos empresários, a maior parte dos empreendedores, vamos chamar assim no Brasil, eles falam, cara, estão às vezes vendendo almoço para comer a janta, cara. Sim. Então, assim, o cara tá tocando tudo ao mesmo tempo, com tudo funcionando. Ele não vai parar para pensar no Alex, no Ítalo e dizer assim, cara, nossa, esses caras são muito bons, eu preciso estar junto desses caras. Acho que esse é um princípio interessante para a gente explorar, porque quando a gente começa a organizar melhor as nossas empresas, quando a gente começa a não deixar tão soltos os processos, seja comercial, seja processo jurídico, seja leitura de contrato e coisa, para não acontecer do dia para a noite, né? Enfim, mas assim, cara, esse tipo de coisa, quando a gente para de olhar dessa forma para toda a empresa, que a gente começa a ter tempo para conseguir entender que, eventualmente, cara, um escritório de advocacia pode ser meu parceiro e não meu custo. Exato. Não meu fornecedor. E tem um outro princípio que a gente usa muito dentro do Sapatão, que é assim, todo fornecedor que está com a gente, ele obrigatoriamente vai trabalhar para mim. Então, assim, se ele tá lá no meu custo mensal fixo, cara, esse cara vai trabalhar para mim. Ele vai vir me dar reporte mensal, semanal, trimestral. Ele vai fazer isso e vai fazer aquilo. Por quê? Porque existe um processo de organização, de gestão dessa pessoa.
O cara que eu tô pagando que não tem esse processo, ele tá caindo fora eventualmente. Tá ficando de fora, né? Isso aí. Então, quando a gente começa a organizar o negócio, tu começa a estar mais ajustado para tudo. Seja para atender melhor os teus leads, né? Os teus potenciais clientes e também os teus clientes, né? Ou seja para, cara, gerir a própria empresa e entender, pô, olha só, eu tenho uma dificuldade, e a gente já falou sobre isso aqui, disclaimer à parte, né? Mas a gente já falou sobre isso internamente aqui, que, cara, eu tenho uma dificuldade hoje com quem nos atende, que ele não entrega algumas coisas que eu peço. Aí, às vezes, eu vou, oi, Ítalo, me ajuda aqui. Consegue ler um contrato de hoje até amanhã? Vai dar certo, vou dar um jeito, né? Não sei certo, o quê. vai dar certo. Por quê? Porque a gente não tá dando atenção para isso. Né? E fazendo meia culpa aqui também, né? Agora fazendo uma conexão entre a tua pergunta e o tema de hoje, né? A questão da intencionalidade, do processo comercial, do cliente ideal. A gente focou por muito tempo em vender serviço jurídico para quem não tinha advogado ou para quem a gente tinha que colocar na cabeça que ele precisava de um jurídico. E isso foi um aprendizado, uma evolução, um crescimento dentro da mentoria, inclusive, graças a ti, aos mentores, a conversa com os colegas de mentoria, como o Samuel, de a gente ter essa visão e enxergar quem é o nosso cliente ideal. Porque acho que isso tu pode até falar um pouco mais sobre isso, Marcelo, porque isso foi a partir de quando a gente sentou para desenhar o nosso processo comercial e começou a enxergar quem era o nosso cliente ideal, ficou mais claro que a gente estava mirando o canhão muitas vezes, não vou nem dizer para o cliente errado, mas assim, onde eu ia ter que gastar mais energia, porque eu tinha duas tarefas, né? Primeiro, eu tinha que convencer aquela pessoa que ela precisava de um jurídico, e segundo, que seria eu. Então, assim, eu tinha um duplo tinha que educar trabalho. O cara que ele precisava de um advogado. Advogado. Não, de um advogado. De um advogado e que... Aí depois você ainda tinha que convencer. Não, mas eu sou o cara que tu quer. Não, olha só, convenceu, mas eu tenho meu amigo aqui. Então, assim, é isso, né? Então eu fazia muitas vezes trabalho pro outro. Né? Exato. E a gente sabe que sempre tem um advogado na família, um amigo... Enfim, então, aquele que faz mais barato. Então isso até, já que eu fiz esse gancho aqui, Marcelo, se puder falar um pouco, já que a gente está falando de intencionalidade, vendas, falar um pouco de cliente ideal e CP. Tá, vamos lá. Primeira coisa, eu acho assim, que eu até anotei aqui para não esquecer de falar, é que a gente sempre tem que começar pelas frutas mais baixas. Sempre. Então, pegando o caso da Bronzate, por exemplo, é muito mais fácil tu pegar um cliente que está mais quente para fechar, tem mais consciência sobre aquilo, do que tu pegar um cara de topo de funil que tu vai ter que educar, mostrar para ele tem que acreditar naquilo, tudo isso que tu falou agora aí, tá? Então, sempre, comercialmente, é muito mais indicado tu começa pelas frutas mais baixas, que é o que tá mais fácil de pegar. Não adianta eu querer, vou vir na árvore aqui, vou botar uma escada, vou subir lá pelo lado, vou botar o pé não sei aonde, para pegar a fruta que tá lá em cima. Não, cara. Dá um exemplo do sapatão, tá? O cara que tá na minha pista lá, ele já consome comigo. Como é que eu faço ele virar fiel? Isso aí. Como é que eu fidelizo ele? E aumenta a gente tem um processo para isso hoje. Aumenta o share desse cara, fideliza esse cara. Isso aí. Depois eu vou ver como é que eu trago o cara da 116, entende? Isso. Depois eu vejo isso. Perdão. E aí, não, ótimo. E aí, dentro dessa lógica aqui, já trazendo um alerta, vai chegar um momento, como numa árvore, que dá frutos, que os frutos baixos vão acabar. E tu precisa ter essa consciência que sim, tu vai ter que educar novos clientes para entender a importância de ter advogado e de ter isso do lado dele. E uma coisa que eu anotei que eu acho legal de dividir com vocês é como que eu educo uma pessoa. Como que eu educo um cliente para ele chegar. Eu aprendi que as pessoas elas tomam decisões por dois viés. Ou pela perda, ou pelo ganho. Ou pela dor, ou pelo prazer, que é a mesma coisa. Certo? Muito mais pela dor. Se eu chegar pra ti agora e disser que tu tem que pagar X mil reais, porque senão tu vai perder isso aqui, tu vai dar um jeito. Se eu te disser que tu tem isso aqui por tantos mil reais, que talvez é uma oportunidade, tu vai pensar. Entende? Então as pessoas elas tendem a tomar decisão muito mais pela perda e pela dor. Então é nisso que eu tenho que focar de educar o meu cliente. E o educar nesse caso aqui, lembra do que eu falei do processo? Também existe, além do processo do vendedor, além do processo do gestor, da direção e tudo mais, existe o processo comercial como um todo. Como que eu vou educar esse cara? Com os criativos, com o vídeo, com a minha presença no digital, com o que eu tô falando.
O que eu tô falando, eu tô trazendo exemplo de clientes meus que perderam coisas e que sofreram com isso, que essa pessoa vai se identificar, ou eu tô trazendo exemplos de clientes meus que ganharam alguma coisa e essa pessoa vai se identificar. Onde que ela tem de se mexer mais? Na dor. É aí que a gente procura ajuda, entende? Então, tem que ter essa clareza aqui. Foca nos frutos baixos, depois disso tem que fazer um trabalho de topo para a base de funil e ir avançando isso dentro da estrutura. E, cara, o tempo todo, né? Você não para isso, entende? Isso que eu te perguntar. Eu vou fazer a primeira... não, cara, tem que estar tudo funcionando ao mesmo tempo e se der um problema, tem que trocar o pneu com o carro andando. É isso que eu ia te perguntar, né? Tu tava falando ali, vou dar preferência pro cliente da pista, depois vou olhar pro da 116, então a gente nota aqui que tudo que vocês fazem na estação Sapatão é pensado no detalhe. Intencionalidade. Intencionalidade. Isso que eu vou chegar. E onde está o limite entre ser intencional e soar forçado, tu querer empurrar a goela abaixo do cliente? Vamos lá. Eu acho que quando você tem uma característica genuína do que você faz, por si só isso já fica muito distante, né? Então, algumas coisas que acontecem, que eu falei hoje na reunião de time, inclusive. O que a gente gera de expectativa para os nossos clientes, normalmente é o que a gente tenta entregar. A gente não tenta gerar uma expectativa de algo que a gente não consegue entregar. Né? Senão a gente nem começa. Né? A gente entra em cena para gerar uma expectativa de algo que seja concreto que eu consiga te entregar. Esse é o primeiro passo. Então, no momento que eu crio um espaço de conexão contigo, que você confia de que o que você espera é o que vai acontecer, já começa uma conversa de confiança e principalmente um dos valores do Sapatão, que é segurança. Né? O nosso primeiro valor hoje é segurança. Segurança de tudo, não é só segurança física, né? Segurança psicológica, segurança dos processos, segurança de informação, segurança de tudo. Esse é um valor. Para isso, o meu cliente tem que entender que ele se sente bem comigo. Esse é o primeiro ponto. Então, quando eu ofertar alguma coisa com ele, eu já tenho alguma relação. Então, por exemplo, hoje, a gente tem um passo a passo lá no Sapatão que é assim. Cada um dos nossos funcionários tem um QR Code no crachá. Esse QR Code, se um cliente escanear, vai ter lá, para preencher, né, um formuláriozinho simples. Nome, telefone, tipo de combustível e a partir de amanhã, literalmente, né, valor estimado de consumo. Que esse não tinha, a gente acabou de adicionar. Uhum. Por quê? Porque está revisando e está entendendo que aquilo ali é um qualificador importante. Então, começamos a colocar. Isso funciona para todo mundo. O Samuel, no crachá dele, tem esse QR Code. Eu uso crachá no dia a dia? Não uso, está dentro da minha carteira. Mas está lá o QR Code. O meu frentista, meu atendente de loja, meu operador de caixa. Todos eles, cada um é individualizado. Então, eu consigo mapear se foi o Ítalo, ou se foi o Alex, ou se foi o Marcelo. Aí tem o Alex, em 15 dias, trouxe 8 leads. Converteu 5, porque meu comercial atendeu no dia seguinte. Né? Converteu 5, 3 realmente... Cara, não fazia nem sentido. Foi... Enfim. Né? Mas então converteu 5. Desses 5, e ele trouxe 8. Cara, a gente literalmente hoje na reunião perguntou pra ele, na frente de todo mundo, cara, o que tu tá fazendo diferente? Aí o cara olhou e disse, não fiz nada demais, eu fiz isso, isso, isso. Cara, ele fez um monte de coisa. Ele perguntou 3 coisas que são extremamente importantes. Né? Cara, isso despertou o interesse de todo mundo. Criou um processo novo. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Falou antes sobre a palavra processo ser algo complexo, né? Cara, às vezes o processo ele existe na empresa. Ele só não tá claro para todo mundo. Sim. E ele não tá documentado, tá na coisa cabeça do tipo. Do dono. Entende? Não necessariamente. O cara tá gerando resultado fazendo do jeito dele. Sim. Sacada sensacional de Samuel. O que tu tá fazendo? Eu faço assim, 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 assim. Cara, foi tão Agora bom vamos que registrar. Foi tão bom que não foi nem eu. Foi alguém do meu time. Alguém falou assim. Olha que legal. Cara, mas o que tu tá fazendo? Há tanto que a mentalidade dessa importância da intencionalidade do que tá sendo feito para se registrar. Aí tu pega esse caso, documenta, cria um processo, treina os outros frentistas, vai resolver? Provavelmente vai resolver. Vai criar um gargalo. Vai criar um gargalo pro meu comercial. Eu preciso de um cara novo para começar a fazer uma segunda etapa de qualificação. Isso. Daí tu atua nisso, né? Aí, voltando para a pergunta sobre intencionalidade. Cara, em Novo Hamburgo tem 100 postos.
No estado do Rio Grande do Sul tem 3.400. Quantos estão fazendo isso? Deixa eu colocar um outro ponto aí, Samuel. Boa. Que eu acho que é o seguinte, sobre a tua pergunta, né? Onde está o limite dessas coisas da intencionalidade / forçação de... E eu pergunto porque assim, se eu vou num posto, o cara começa a me apertar, me incomodar, vai botar aqui o cara enchendo meu saco, né, cara? Não quero ficar quieto aqui mexendo no meu celular, só bota a gasolina ali, se eu quiser um chiclete, um café, um pão de queijo, eu pego. Essa questão que eu me refiro, entendeu? Eu acho que o ponto aí, o que divide essa linha é qual é o resultado fim que o posto, por exemplo, gera. Vocês viram que o Samuel falou... Sentir bem, segurança, cuidado. Então, se o frentista que está te atendendo comunica para ti de uma forma leve, sem ser uma forçação, sem estar tentando te empurrar a goela abaixo, tu vai olhar para aquilo e vai pensar, pô, que legal isso aqui. Tá, vou consumir lá. O cara vira teu amigo, entendeu? O cara te ganha numa palavra, num jeito, numa coisa, tu pensa assim, pô, cara legal. Tá, vou ali ver. Tom de voz, às vou vezes, ali ver como é que é esse pão de queijo. Só que isso, de novo... Se eu tenho alguém que tem... o cara tem um dom, ele é carismático demais para fazer isso. Mas o que tu tá fazendo? Não, eu faço assim, eu abro um sorriso, eu aperto a mão, eu sempre procuro alguma coisa para brincar com o cliente. Ok, então transforma isso num processo e testa com outra pessoa. Deu certo, virou o processo. Entende? Só que indo no ponto que tu falou, eu acho que tudo depende de qual que é o foco final. Se o foco é melhorar a vida das pessoas, se o foco é atender bem o cliente, se o foco é trazer segurança, né? Ter esse cuidado... Esse seria o propósito da empresa. Não vai passar essa barreira. Mas o time precisa entender. Quem tá engajado. Agora, se a pessoa está ali... Cultura, né? Como outras coisas, que esse exemplo que tu deu, eu acho que é ótimo, porque se eu motivo, cara, eu vou falar com a minha experiência, não com a propriedade de alguém de posto de combustível, mas se eu motivo o cara tu tem que falar com as pessoas para botar a V-Power, tu tem que falar, porque eu vou te dar mais dinheiro. E a pessoa vai lá e faz aquilo só pelo dinheiro e não entende o contexto geral, eu crio alguém que está forçando a barra, porque ele sabe, se eu encher o saco de 10, 2 botam V-Power, eu ganho mais dinheiro. Entende? Então tem que ter muito cuidado de como que eu tô instruindo o time a fazer aquilo. Que não é a forma como o Sapatão faz. O Sapatão faz com uma outra visão. Entende? Entra na questão de, eventualmente... A gente até pode motivar, desculpa te interromper, a gente até pode motivar. Mas, de novo, o que está por trás, no sentido da primeira coisa que eu falei, quando é genuíno. Isso aí. Cara, existe uma intenção muito clara de atendimento e de carinho e de acolhimento por parte do Sapatão. Quando existe isso está lá no funcionário que tem 10 anos e isso está lá no cara que entrou ontem. A gente seleciona o cara pensando nisso aí. Né? Isso é Às vezes, a gente está muito no desespero e acaba escolhendo um novo colaborador que, de repente, não tem muito fit com a empresa. Cara, você já sabe que você vai ter que substituir aquela pessoa. E tudo que se fala nos últimos tempos é dificuldade de contratação, é escala, é isso, é aquilo, é aquele outro. Cara, o mercado inteiro sofre com isso, mas, no entanto, a gente tem que escolher as batalhas. Quais são as batalhas que a gente está disposto? Né? A gente está disposto a encontrar pessoas que vão fazer diferente. A gente contratou recentemente uma pessoa nova. Cara, no primeiro dia, diferente de todos os outros, o cara veio me cumprimentar. Normalmente, todo mundo tem medo, né? Então, assim, o Samuel é super aberto, mas todo mundo tem medo. Cara, o cara veio me cumprimentar. Ele atravessou na frente de um outro funcionário, parou do meu lado e... Bom dia, muito prazer, eu sou o José Luiz. Legal, bacana, eu sou o Samuel, seja bem-vindo. Você está começando hoje, né? Está começando hoje. Cara, seja bem-vindo, que precisar da gente, tamo aí. Mudou já. A energia do cara é outra, ela contagia todo mundo. E por conta disso, continua com o que a gente está querendo entregar para os clientes. Eu não estou querendo entregar um produto. Tem uma frase que o meu supervisor usou esses dias na convenção da Shell que foi sensacional, que é: a gente não pode privar um cliente de receber uma oferta de um benefício. Isso aí já muda o cenário. Eu estou te ofertando um benefício. Se você quer, são outros 500. Agora, quem vai comprar é tu. E fazendo uma conexão com o que tu disse e que o Marcelo falou, que acaba acontecendo muitas vezes, né, em processo de venda, não necessariamente, acho que no teu nicho talvez não, mas é a venda casada, né? E aí tu
incentivar de uma forma errada o teu vendedor. Não, olha, o cara vai vir te comprar isso e tu já vende junto essa outra coisa aqui. Vai trocar uma palheta, vai fazer não sei o quê, e aí forçar a pessoa à venda, daí tu acaba passando essa barreira, né? Como tu falou, então é uma coisa que tem que ter cuidado, né? Porque tu acaba... E você vai responder depois, né? Com certeza, tá lá. Não só comercialmente, mas tá talvez até juridicamente. Tá lá no Código de Defesa do Consumidor. Mas olha só, vou dizer uma coisa pra vocês. O papo tá correndo solto, a gente já fez 45 minutos aqui. Pô. Então eu quero te fazer uma pergunta, Samuel. Sei que tu tá fazendo um excelente trabalho e agora, recentemente, né, tu estava em cadeia nacional. Não, cadeia não. Cadeia é negócio do Alex. Rede nacional. Rede nacional, né? Conta pra gente como é que a Estação Sapatão e o Samuel foi parar lá no Domingão com o Hulk. Cara, a primeira coisa, eu acho que o nosso papo aqui é sobre intencionalidade. Então, como é que a gente faz para construir coisas que vão nos levar a outros lugares, né? Então, tudo que a gente planta, eventualmente, a gente vai colher. Acho que esse é um primeiro ponto importante. Quando a gente entendeu, e a gente falou, enfim, falei sobre isso hoje de manhã, quando a gente entendeu lá num planejamento estratégico que, eventualmente, a gente tinha que olhar para algumas coisas que a gente nunca tinha olhado, começou uma mudança de comportamento, começou uma mudança de cultura, começou uma mudança de visão. Aí a gente vai visualizando essas coisas e vai agindo. Então tem lá um plano de ação para algumas coisas. Um dos planos de ação era reduzir custo de não sei o quê, né? Aí estava lá, plano de ação, reduzir custo. Aí numa negociação, eventualmente, a Stone veio para a mesa, né? E eu tenho um carinho enorme por eles, porque a gente já operou com eles no passado. Eu vejo que a cultura da Stone é um negócio muito surreal, assim. São pessoas que te atendem e te atendem olhando para ti. Uhum. Não estão mexendo no celular, não estão fazendo... Cara, eles não fazem nada, eles te atendem. De verdade, eles estão olhando para vocês, estão presentes. O que, hoje em dia, já é muito diferente da média. Uhum. Mas beleza, tá. Entramos numa negociação, foi rolando e tudo mais. Eu estava de férias, viajando, né, com um fuso de 4, 5 horas de diferença. Eu entrei numa reunião de 15, 30 minutos para fechar o negócio, quando eu estava viajando de férias. Então, eu dei atenção para eles nas minhas férias. Sim. Fechei o negócio, o cara veio para cá, a gente trabalhou junto ali um mês para até tudo rodasse, deu um monte de problema no começo, mas eles foram muito parceiros para tentar fazer o negócio acontecer. Fizeram acontecer. Numa conversa assim de corredor, um dia eu mostrei pro supervisor lá, o supervisor da Stone, o nosso manual de cultura. E o cara olhou assim e disse, cara, tem algo diferente nesse lugar. Já sabia que tinha algo diferente, mas ele viu, ele tangibilizou. A gente recente tinha feito nosso primeiro evento de cultura. E ele me pediu o manual de cultura. Eu disse, tá todo teu, fica aqui. Gosto dele. Volta e meia conversa. Ele, inclusive, já saiu da Stone, tá em outra empresa, ele vive me assediando e ele sabe que ele não vai conseguir nada, entende? Porque, cara, no fim das contas, dali pra frente, as coisas foram avançando. Eles me colocaram para fazer um conteúdo com marketing deles. Cara, eu dei muita atenção pro pessoal do marketing. Então, tudo aquilo que a gente falou antes sobre o atendimento ao cliente, a gente acaba fazendo para os fornecedores também. Sim. Então, tu te posiciona num meio em que você é tão organizado que os dois lados gostam, né? E daí o fornecedor... Cara, eu tive umas 3 reuniões só de roteiro com os caras. 1 hora e pouco lá e tal. Daí vieram com um caminhão de coisa, assim, um monte de equipamento. Passei o dia com eles gravando, o dia batendo papo, conversando, o dia fazendo as vontades de todo mundo. Saiu em mídia, saiu no Instagram, saiu conteúdo. A gente patrocinou o conteúdo, a gente levou para tudo que é lugar. Cara, a gente usou o conteúdo. Eles gostaram. Resumindo, dali para frente eu não sei mais nada. Só sei que um dia eu recebo uma mensagem. Bem assim... Cara, a gente quer levar o Samuel... Era um print... Olha só. Eu recebi uma mensagem com um print de uma mensagem. A gente quer levar o Samuel pro Domingão com o Hulk. É o quê? 30 minutos, assim, em choque, assim. Né? Pegadinha, né? Certeza, né? Isso aí não acontece com alguém que trabalha, né? Alguém que faz o que precisa ser feito. Não, isso aí não acontece. Mas, resumindo, assim... A gente tem visibilidade nacional, isso é muito importante pra gente, a gente tem que aproveitar isso nesse momento agora também, então continuar a consistência de entrega no dia a dia para que isso seja algo importante. Mas, cara, olhando para trás, foi uma série de atitudes, foi uma série de ações. Não é uma pílula mágica, não é uma bala de prata, não é... o Samuel teve sorte. Cara, não é sorte, entende? É você baixar a cabeça e fazer o que precisa ser feito.
É ter a relação certa com o fornecedor certo. Se eu tivesse a relação com o Zé da esquina, talvez não tivesse visibilidade para ir para a Globo. Beleza, eu quero ir para a Globo? Não. Mas ter esse tipo de visibilidade para um negócio nosso, do interior do Rio Grande do Sul, vamos chamar assim. Sim. Né? O interior do Rio Grande do Sul que deu certo, vamos pensar assim. Que passou por uma sucessão, que saiu de um modelo tradicional para tentar coisas novas e que, de alguma forma, está tentando sempre reinventar esse negócio, cara, é porque em algum momento você teve alguma visualização importante, você planejou aquilo ali, você criou ações de 30, 60, 90, 120, 180 e assim foi indo e executou elas. E agradou alguém. E alguém que tinha peso e alguém que pagou isso aí tudo. Deixa eu fazer um complemento aqui de uma coisa que está relacionada com o nosso tema, né? Com a intencionalidade. Obviamente, teve uma intencionalidade de uma aproximação, de uma relação, dos movimentos que foram feitos, etc. Mas repara uma coisa que aí eu vou fazer um link aqui com algo que muitas vezes eu escuto de quem trabalha com vendas. Assim, pô, não consigo fechar, não consigo acessar aquela pessoa, não consigo, né, negociar, etc. Muitas vezes, quem ocupa a cadeira de vendedor, quem está ali no front, ele não entende a diferença entre ser interessante e ser interesseiro. Entende? Vocês conseguem entender a diferença disso? Eu estou fazendo um acompanhamento com o cliente. Eu estou sendo interessante ou eu estou sendo interesseiro? Eu estou tentando me relacionar com o Ítalo. Eu estou sendo interessante ou eu estou sendo interesseiro? Se vocês olharem para tudo que o Samuel falou, ele foi interessante o tempo inteiro. Ele serviu o tempo inteiro com o tempo dele, com a disponibilidade, com o conhecimento, com a opinião, com a dica. Ele foi servindo, foi sendo interessante. O que aconteceu? Foi escolhido. Tava lá. Chegou o momento, né? Tanto que eu falei para ele, disse assim, cara, não é o fato de estar lá, é olhar para o retrovisor e ver tudo que foi construído para chegar lá. Sim. Aí que tá a diferença, né? E se a gente observa isso, cara, e eu bato muito isso com as pessoas, porque se tem uma coisa que incomoda qualquer um na posição de cliente é a mensagem do vendedor. E aí, vamos fechar? E aí, já conseguiu avaliar? E aí, já viu minha proposta? E aí, não sei o quê. Cara, isso é chato. Então, entende o seguinte, pô, eu tô tratando com um cara e o cara é advogado. Ele tem um desafio tal na área comercial dele. E eu sou vendedor e vendo uma solução comercial. Cara, então pesquisa alguma coisa de solução comercial ou alguma novidade na área jurídica que pode favorecer o advogado e manda para ele. Cara, lembrei de ti. Dá uma olhada nesse material aqui e me diz o que tu acha. Tu acha que a pessoa do outro lado é assim, cara, interesseiro pra caramba? Não. Pô, que interessante isso aqui que essa pessoa me mandou. Então percebe que às vezes são detalhes que, de novo, isso não tem a ver com o dom. Se eu entendo que eu preciso ter um processo de ser interessante na minha conversa com o cliente, o que eu estou fazendo para isso? Boa, tu me deu uma dica fazendo aí, um link aí com uma negociação que eu tô... E eu ia falar um negócio agora, até lançar uma bomba para vocês agora. Bomba. Exatamente nisso. Cara, o desafio do setor de vocês, da área de vocês é esse. Como é que vocês se tornam interessantes? Como é que você... Talvez vender combustível nunca vai ser interessante, entendeu? Então, como é que a gente reinventou o negócio? Como é que a gente olhou para o negócio? Cara, eu não quero vender combustível, eu quero que você venha aqui. Sim. De que jeito? Até com troca de figurinha a gente faz, tá? Então, assim, como é que vocês, enquanto negócio, enquanto Bronzate PNs, cara, como é que vocês conseguem trazer esse negócio de ser interessante? Mas aí... E uma das formas que eu vejo é isso aqui que a gente está fazendo. Mas assim, ó, eu acho fundamental a gente não ver... A gente tenta externar, para parecer interessante, que a gente não vende simplesmente uma defesa. A gente não vende um protocolo de uma petição, uma resposta, uma notificação. A gente vende tranquilidade e segurança para o cliente. Eu sempre busco falar para quando a pessoa me contrata, Marcelo, agora o problema está comigo. Foca no teu trabalho, que essa questão judicial é minha. Então, a gente nem fala do que vai para o papel, que não vai. Mas eu digo mais como setor, né? Não só a Bronzate PNs, né? Mas sim, como setor, assim, cara, o cara não quer. O cara não quer ter relação. O cara só vai ter relação... literalmente, ele só chama vocês no desespero. Não, exato. Como nós falamos no início, né? Começamos com essa fala, inclusive. Olha só uma coisa, de novo, sobre a intencionalidade do que o Samuel contribuiu. Não é posto sapatão. Sim. É estação sapatão. Uma estação tu faz o quê? Pode dar mais uma hora aí, mais não, mas eu vou dar a minha interpretação. O conceito por trás disso é enorme. Eu vou dar a minha interpretação olhando como consumidor.
estação é um lugar de parada. Entende? O que o Samuel quer lá? Que a pessoa pare lá. Se ela parar lá, por consequência, ela vai abastecer. Mas ela vai consumir uma coisa da loja, ela vai consumir outras coisas. Como é que eu faço para ser tão atrativo? Né? Cara, agora, né? Enfim, agora tá uma abominação, assim, porque tem Copa do Mundo, tem festa junina e tem Dia dos Namorados. Tudo junto ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Cara, alguém botar 1 litro de gasolina de presente para a mulher, azar. Alguém vai achar legal, entende? Então, assim, alguma coisa. Né? Tem o cara comprando a paçoquinha, tem o cara vendo as bandeirinhas do Brasil, e ontem eu vi literalmente um casal parando para olhar um coraçãozinho de pelúcia que tinha lá para vender. Então, assim, cara, mas é tudo. E a gente até vende combustível também, entende? Então, essa sacada do tipo assim... Estação, como eu disse, pode ter 1 hora pra gente conversar. Mas, cara, a estação do ano que ela muda a cada tanto tempo. Né? Então, se tu for olhar lá, sempre tem alguma coisa diferente, a gente tá sempre mudando alguma coisa. Bom. Então, a estação é um ponto de parada, sim. Ele tá entre um destino. Né? Então, entre o ponto A e o ponto B. Então, eu não sou o destino, curiosamente também. Então, assim, tem várias coisas. Isso, cara, tem um monte de coisa pra gente conversar sobre isso. Agora, tu tocou num ponto não recomendo a gente entrar. Essa questão do comercial... Pra gente, até pouco tempo, vender era feio. Não, se eu vou chamar o Samuel, eu vou tentar vender um serviço pra ele. Ele vai ficar bravo comigo, né? Não vai ser mais... Vai achar que eu tô querendo me aproveitar dele. Porque a gente não tinha, vou dizer assim, a gente não tinha essa visão do quanto a gente consegue ajudar empresas e empresários entregando nosso serviço. A gente é muito técnico, já falamos sobre isso muitas vezes, inclusive na mentoria. Esse aqui passou em 4º lugar no vestibular, eu passei em 1º. Mas o que adianta eu ficar trancado lá dentro do escritório e eu não mostrar isso, eu não mostrar o meu conhecimento também? Então, assim, é um processo... Desculpa a interrupção, mas eu passei em 33º, tanto Sim, faz. É entende? isso. Deixa eu te fazer uma isso foi lá, né? Ficou no passado. Exato, né? Ficou lá atrás. E eu quero... Mas o que eu quero te dizer com isso? Que para sentar na cadeira e estudar, e a gente teve condições e capacidade de fazer o melhor a ponto de, num processo seletivo, sair bem ranqueado. Mas isso, na hora que tu abre a tua empresa, não conta nada. Nada. Agora, na frente do teu cliente, já agora, era. Se não tu faz consegue usar... Se tu abre o escritório de advocacia, bota uma cadeirinha na frente, mas agora vamos se tu consegue usar essa... Né, pai? Se tu consegue usar essa disciplina e esse foco que foi utilizado lá para atuar no comercial, na gestão, marketing do teu negócio, tu vai conseguir converter muito mais. Só que não existe hoje uma aula para ser empreendedor, empresário. Não. Tá, mas deixa eu te fazer uma pergunta para não perder. O que fez tu mudar a tua visão sobre isso? A visão de vocês dois. O que mudou? Porque antes vender era feio. Onde no meio do caminho e qual foi o fator relevante que fez mudar esse ponto de vista? Boa. Tu é esperto nessa tua pergunta, né? Bom, intencional. Intencional. Fica a dica. Essa pergunta ela é bem fácil de responder. Para mim, isso mudou dentro de um processo de mentoria, Clube Reborn, em que a gente começou a enxergar, né, sendo bombardeado por informações e entender a importância de investir tempo e foco no comercial. Hoje mesmo a gente conversava e dizia assim, olha, o mês passado agora foi legal, a gente fez umas vendas e já, sem querer, já voltamos de novo para a operação. Então, assim, a importância de tu dedicar tempo e de qualidade e rotina e disciplina no comercial. Isso ficou muito claro. Embora, assim, não na primeira vez que eu recebi essa informação, mas a sequência, a constância, a disciplina dentro do processo de mentoria que foi no Clube Reborn. Às vezes a gente até fica claro, mas a gente não consegue mudar. Sim. A gente também tem tempo para as coisas acontecerem, né? E tem que deixar o tempo fluir e se as melancias se acomodando na carroça, né? E tempo não significa que eu tô aqui sentado esperando as coisas acontecerem. É que você tá lutando com crenças que você tem. Sim. E isso, às vezes, é um desafio muito grande, né? Exato. E acho que até para contribuir, né? Até como sócio aqui também do Clube Reborn, cara, nós, sócios do Clube Reborn, no fim das contas, antes do clube, a gente tinha uma vida muito solitária. E quando tu tá ali trocando ideia, eventualmente almoçando junto, contando com a pessoa que está do lado, que você confia e você sabe que ela quer teu bem, isso ajuda muito nesse processo de aprendizado e de destravamento dessas crenças. Porque você vê o cara do lado, cara, mas como é que o Marcelo já aprendeu isso aí e eu não consigo? Sim. Não é que eu não estou conseguindo,
É que às vezes eu não tô conseguindo o que eu não tô vendo. O que eu não tô vendo que ele já viu. Ou talvez até esteja vendo, mas não tô conseguindo executar. Não tô conseguindo ter tô sendo muito displicente com a execução, né? Então, também é esse próprio movimento. Né? Perfeito. E deixa eu trazer uma questão assim do ponto de vista de venda, porque espero que muitos vendedores assistam o que a gente está fazendo aqui, porque isso pode, de muitas formas, contribuir. E olha um exercício que eu fiz com uma pessoa essa semana. Ela falou para mim que ela tem medo de fazer ligação. Né? Tu tinha medo de vender. Sim. O que eu sempre tento trazer, porque às vezes o que a pessoa precisa é se conscientizar. A partir do momento que ela se conscientiza, ela escolhe mudar ou não mudar. Mas muitas vezes ela está inconsciente daquilo. E eu vou te dar um exemplo sobre medo de vender. Eu fiz essa pergunta para essa pessoa e disse assim, o que tu faz aqui, no final das contas, ajuda ou atrapalha o teu cliente final? Ajuda. Tu sente que tu tá fazendo bem ou mal para ele? O bem. A maioria das coisas que vocês entregam para esse cliente gera problema ou gera solução? Solução. E tu percebe que esse medo é falso? Porque tu não vai gerar um problema para ele. Se tu estivesse vendendo aqui alguma coisa de casa de aposta, pirâmide ou qualquer porcaria que vai ferrar a vida da pessoa, eu até entenderia. Porque talvez é a tua ética não querendo fazer. Mas no caso que tu tá fazendo algo que é bom, por que do medo? Tá fazendo um favor quase pra pessoa. E aí tu, cara, é bizarro. Eu já fiz isso várias vezes. Porque tu muda a cabeça da pessoa. É por isso a intencionalidade. A forma como ela enxerga. Porque quando tu enxerga que essa intencionalidade é pro bem, tu vai destravar. Exato. Agora sim, Exato. a gente fechou o nosso tempo aqui, então... Os guri falam, né? A gente já falou da outra Cara, vez. 1h30, 2. No total de folha tinha 32 perguntas. Isso. Fizeram 2, 3. Sim, o papo fluiu, foi muito bom. Eu passei pelas minhas. Eu vou te fazer uma pergunta final aqui, Marcelo, e daí tu já faz tua fala final, e daí depois eu passo pro Samuel. Então, assim, conectando com o clube, né? Dentro do Reborn, né? Vocês defendem que a transformação do negócio começa pela transformação do empresário. Como isso impacta os resultados comerciais? Vamos lá. Eu vou tentar ser breve pelo tempo. Aquele corte agora. Calma. O que eu vejo, assim? Na maioria das vezes, e isso eu tenho aprendido muito com o Duda, que é o expert que conduz todo o Clube Reborn, eu tenho aprendido o seguinte. A empresa, ela é limitada pela cabeça do dono. Sempre vai ser. Não adianta o dono ter a visão de que, não, o que limita é porque meus funcionários não são bons, meu gestor não é bom, meu vendedor não é bom, meu fulano é bom. Não é isso. Provavelmente é a cabeça dele que está tendo uma limitação e ele não está conseguindo enxergar, assim como esse exemplo dessa vendedora, assim como várias coisas do que a gente falou aqui. Então, eu acho que tudo começa em termos de transformação quando o empresário entende que acima de tudo, ele é o gargalo principal do negócio dele. E é isso que a gente trabalha muito forte dentro do clube. É trabalhar o empresário ou a empresária para que ela ou ele se desenvolvam ao ponto de conseguir destravar o limite que eles estão se colocando. O Duda fala que os negócios eles travam por duas coisas. Ou é uma limitação técnica ou é uma limitação autoimposta. E as duas caem sobre o dono da empresa. Ou é crença que ele tem, que ele não vai conseguir. A gente tem um exemplo sensacional que a gente conhece, que é o pessoal da N Ramos, em termos de crescimento. Ele imaginava um número, hoje ele faz mais do que o dobro do que o número que ele imaginava. Sim. O que mudou? Trabalhou a crença que ele tinha. Ele, né? Trabalhou ele. A partir do momento que trabalhou ele, trabalhou o restante da empresa. Trabalhou o restante da empresa, gerou o resultado que tinha que gerar. Então, para encerrar aqui, é ter esse cuidado, porque a gente, por natureza, coloca que a gente não está entregando o resultado que a gente deveria estar por fulano, beltrano e ciclano. Mas pode ter certeza, se a gente puxar a ponta do novelo, o que está na outra ponta é a cabeça do dono. Pode ter certeza disso. Boa, excelente. Enquanto tu falava isso, eu já fiquei pensando várias coisas aqui, a cabeça matutando para lá e para cá, porque de fato, assim, o empresário, a gente é o gargalo, né, do negócio. E muitas vezes a falta dessa clareza e alguém do lado para te dizer, olha, cutucando naquela ferida. Hoje mesmo tu me falou uma coisa, pega e faz uma lista das coisas que tu está fazendo que tu já não deveria fazer mais. E eu já ouvi isso 2, 3, 4 vezes. Isso ficou martelando na minha cabeça, tá aqui, eu vou fazer essa lista. Samuel, para fechar aqui, a gente falou um pouco sobre cada coisa, não deu para entrar em toda a pauta aqui, mas assim, para quem herdou um negócio consolidado, como é teu caso, e fez essa transformação, o que tu daria de dica, né, para quem quer crescer sem perder a essência? Cara, vamos lá. Uma sucessão
é sempre um cabo de guerra. E às vezes é um cabo de guerra que ninguém tá puxando e um tá empurrando a ponta pro outro. Tipo, cara, isso é teu problema, isso é meu problema, enfim, por aí vai. E ela é muito tumultuada porque às vezes a pessoa não se coloca na posição que ela devia estar. Né? Isso foi uma das coisas, até fazendo o jabá já e aproveitando, isso foi uma das coisas que o Duda desbloqueou na minha cabeça. Cara, qual é que é a minha função dentro da empresa? Minha função dentro da empresa é dar resultado. Ponto. Então, cara, se tem uma coisa que é procura os gargalos, procura todas as coisas, pensa um monte, mas faz, cara. Age. Porque nada a gente consegue fazer, nada a gente tira do 0 pro 1, do 1 pro 2, do 2 pro 3 ou até no 10, se a gente não agir, né? A ação ela é mais importante muitas vezes do que o planejamento, desde que você tenha uma direção clara de para onde você quer chegar. Cara, assim, para mim isso aí foi uma das coisas que mais mudou a minha vida nos últimos 2 anos e muito do que a gente tem construído e muito do que a gente tem feito e que eventualmente faz a concorrência, literalmente, de outros postos não entender como é que a gente tem a projeção que a gente tem, é exatamente por causa disso. Porque a gente, às vezes, não tem medo de fazer o que precisa ser feito, né? E se dedica para a execução. Porque sem isso, cara, tu pode ter o plano mais lindo, pode ter todas as perguntas aqui. Se não fizer a pergunta, não vai ter conversa, entende? Então, assim, a execução, ela é assim, ó, ela é o que faz o ponteiro mexer, é o que faz o resultado aparecer, é o que faz as coisas acontecerem. Isso aí, sem sombra de dúvidas. Perfeito. É isso aí, né? E aí tu pega 2 caras que entram na mentoria, ficavam pensando. Nós éramos bons pensadores. Tinham que ver. Foi uma... Aquele cachorrinho correndo atrás do rabo assim não parava? Era nossa. Até tu parar, alinhar o pensamento, colocar para traçar um plano, que é o principal, né? Criar, aprender a ter essa intencionalidade, que é importante. E, cara, colocar em prática. É o principal, né? Os livros estão cheios de teorias, mas botar o pé no barro é diferente. Hoje vocês têm um planejamento estratégico muito claro, com, enfim, 30 ações pelo menos, né? Se já não terminaram alguma, né? E, cara, é execução e revisão, tá? Sim. Mensal. Eu faço com o meu time. Cara, todo mês a gente senta para olhar o planejamento estratégico de novo. Quem que tá responsável por qual atitude e o que deve fazer. É isso. Age e faz que vai dar resultado. Excelente, pensa né? Menos. Excelente. Palavras finais? Cara, assim, a cabeça cheia de informação. Acredito que quem esteja nos acompanhando também esteja com essa mesma sensação. Um material muito, muito bom, com exemplos, como a gente falou no início, né? Com casos reais, bastante teoria também e provando que um trabalho sério, né, tendo intencionalidade, um processo, né, Marcelo, as coisas realmente mudam, as coisas realmente acontecem. É isso aí. Agradecer essas feras aqui, Marcelo, Samuel, foi uma satisfação inenarrável dividir aí o quase 1h10 do nosso tão querido e estimado podcast Descomplicando Direito, né? Nos acompanhem, né, Ítalo? Teremos muito mais aí pela frente. É isso aí. Quem sabe não dure mais de 1 ano. Menos não, mas quem sabe a gente prolongue, né? Eu acho. Estamos já repensando aí, né? Nesse formato, talvez o tempo, né? O tempo, acho que hoje foi a primeira vez que a gente passou, mas é que, cara, eu ficaria mais um tempo conversando aqui, foi muito interessante. E agradecer também a presença de vocês, né? Uma honra, uma satisfação estar aqui. Uma aula sobre processo comercial. Né? Eu tava pensando aqui depois, já vou assistir, já vou anotar tudo, vou resumir isso aqui, porque tem muita coisa para levar para casa. Muita coisa boa. Lembrar aí quem está nos acompanhando de se inscrever no nosso canal, seguir nas nossas redes sociais, @BronzatPienes, @ItaloBronzat, @AlexPienes. Nossos convidados aqui também já deixaram as redes sociais e se forem ousados, Ítalo, se forem ousados os nossos telespectadores, que nos mandem também pautas. Assuntos que gostariam de ver nós debatendo aqui com pessoas que têm conhecimento, que têm propriedade para falar. Cara, se for ousado mesmo, manda para pelo menos alguém. É isso. Manda o episódio para uma pessoa. Mais ousado ainda, né? Esse cara é muito ousado. Bem lembrado. Esse cara é muito ousado. Já se diferencia aí da grande massa. Isso aí. Mas é isso, então. Agradecer mais uma vez vocês, agradecer aos nossos telespectadores e até a próxima.